Olá, galerinha do ensino médio. Tudo bem com vocês, meu povo? Vamos então aí para a nossa aula de redação. Então, pessoal, acredito que vocês já tenham aí entrado no ritmo, já tenham entendido mais ou menos como é que vai funcionar, né? Então, vocês terão aula com o professor Felipe e com o professor Vitor, comigo, ok? Como que vai funcionar? Então, nós temos 2 aulas semanais, vocês sempre terão uma aula de redação, falando sobre atualidades com o professor Felipe, e depois vocês terão a aula comigo para a gente trabalhar na estruturação do nosso texto, como realmente nós iremos produzir os nossos textos, tá ok? Pessoal, vamos lá então. O nosso tema dessa semana, o professor Felipe já conversou com vocês já na aula de atualidade, sobre a cultura e a saúde mental. O que é que nós vamos trabalhar hoje? Hoje nós vamos trabalhar com os tipos de desenvolvimento na dissertação argumentativa. Ou seja, agora nós já vimos lá os tipos de introdução, como nós começamos o texto, como que nós iremos começar o texto, e hoje nós iremos ver então como que é que nós iremos escrever a nossa dissertação, os tipos de desenvolvimento da nossa dissertação. Vocês já conhecem a macroestrutura da dissertação. Então, nós vimos a introdução e agora nós vamos para o desenvolvimento. Então, nessas aulas, nós estamos aí desconstruindo a dissertação argumentativa para trabalhar parte por parte para vocês entenderem de uma maneira muito mais simples. Vamos lá, então. O que fazer no desenvolvimento? Você escreveu a sua introdução, você aprendeu na última aula comigo como escrever a introdução, você escreveu a sua introdução perfeitamente, só que aí agora você caiu no desenvolvimento e você fala: caramba, e agora? Como é que eu escrevo o meu desenvolvimento? O desenvolvimento, você vai fazer o quê? Você vai trazer, então, os argumentos que vão sustentar a sua opinião. Então, vão sustentar tudo aquilo que você acredita sobre aquele tema que você está discutindo, sobre aquele tema que está sendo abordado na sua dissertação. Então, o que é importante? Por que é importante você trazer esses argumentos? Porque a opinião, ela não significa nada, né? Praticamente, a opinião ela é meramente um ponto de vista. Para que você consiga persuadir, convencer o leitor, você precisa dos argumentos, expor fatos, expressar opiniões de pessoas, digamos, consagradas nesses assuntos, para que o leitor ele aceite o seu ponto de vista e entenda as suas colocações. Então, lembrando sempre que os argumentos, o que é argumentar? É persuadir, é convencer. O primeiro tipo de desenvolvimento que nós temos aí é a nossa argumentação por citação. Sempre que queremos defender uma ideia, procuramos pessoas consagradas. Então, lembra das pessoas consagradas que eu falei? Então, vamos supor, você vai falar sobre um tema específico e aí você conhece alguma pessoa, um pesquisador que já pesquisou, que determinou teses e teorias sobre isso. Então, é uma pessoa consagrada nesse assunto. E aí você cita o pensamento dessa pessoa. Por exemplo, assim parece ser porque, para Piaget, toda moral consiste num sistema de regras e a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por essas regras. Piaget, 1994, página 11. A essência da moral é o respeito às regras. A capacidade intelectual de compreender que a regra expressa uma racionalidade em si mesma equilibrada. Então, pessoal, começar o seu desenvolvimento no seu primeiro argumento usando a citação é muito legal. Por quê? Aqui na citação, você consegue deixar o seu texto muito coerente. Por quê? Você está pensando dessa maneira e você consegue encontrar uma outra pessoa que pensa da mesma maneira e você consegue colocar os dois pensamentos e mostrar aqui, ó, o meu pensamento é igual ao pensamento desse fulaninho aqui, ó, que falou isso. Então, que é uma pessoa consagrada, que pesquisou alguma coisa sobre aquele tema. Nosso segundo tipo é a argumentação por comprovação. O que é comprovar? Comprovar é provar. Então, a sustentação da argumentação se dará a partir das informações apresentadas. Então, você vai comprovar o que você está dizendo, você vai comprovar suas afirmações na sua argumentação baseado em dados, baseado em estatísticas, em percentuais, ok? Que vai acompanhar, então, o seu texto. É interessante, pessoal, quando a gente estiver escrevendo uma dissertação,
que nós tenhamos pelo menos 2 tipos de argumentação, tá ok? Então, você pode usar citação no primeiro parágrafo, comprovação no segundo e exemplificação no terceiro, que eu vou falar daqui a pouquinho no final do vídeo, tá ok? Então, um exemplo. O ministro da Educação, Cristóvão Buarque, lança hoje o Mapa da Exclusão Educacional. O estudo do INEP, feito a partir de dados do IBGE e do Censo Educacional do Ministério da Educação, mostra o número de crianças de 7 a 14 anos que estão fora das escolas em cada estado. Segundo o mapa, no Brasil, 1,4 milhão de crianças, ou 5,5% da população nessa faixa etária, 7 a 14 anos, para a qual o ensino é obrigatório, não frequentam as salas de aula. O pior índice é do Amazonas, 16,8%. Das crianças do estado, ou 92,8 mil, estão fora da escola. O melhor, o Distrito Federal, com apenas 2,3%, 7.200 de crianças excluídas, seguido por Rio Grande do Sul, com 2,7%, 39 mil, e São Paulo, com 3,2%, 168 mil. E aí, eu trago aqui a referência. Quando você utilizar a argumentação por comprovação ou a citação, você precisa sempre trazer a referência. Sempre. Se você não trouxer a referência, primeira coisa, você pode correr o risco de plagiar, porque talvez você não consiga ali encaixar de quem foi que escreveu, tá? E o mais importante de você dar a referência, para mostrar para o corretor, para mostrar para quem está lendo, que aquelas informações ali não saíram simplesmente assim da sua cabeça, não surgiram simplesmente assim do além, tá? Mas que são informações comprovadas. Então, você precisa inserir ali os dados daquela pesquisa, mas também inserir as referências. Então, eu tenho aqui, ó, a Mônica Bergamo, que realizou essa pesquisa, foi publicada na Folha de São Paulo, tá ok? Eu tenho aqui, então, ó, os dados do IBGE, estou citando de onde eu tirei os dados são do IBGE, 1,4 milhão de crianças, então aqui eu trago os dados e as estatísticas e os percentuais para comprovar as minhas afirmações. Próximo, a argumentação por raciocínio lógico. A criação de relações de causa e efeito é um recurso utilizado para demonstrar que uma conclusão afirmada no texto é necessária e não fruto de uma interpretação pessoal que pode ser contestada. Ou seja, quando você escreve a sua dissertação, você pode seguir a argumentação do raciocínio lógico. Quando você escreve a dissertação, você sempre traz relações de causa e efeito. Ou seja, isto aconteceu, logo isto vai acontecer. Então, você traz a causa e o efeito. Então, você traz aí um pensamento, um raciocínio lógico. Por exemplo, o fumo é o mais grave problema da saúde pública no Brasil. Assim como não admitimos que os comerciantes de maconha, crack ou heroína façam propaganda para os nossos filhos na TV, todas as formas de publicidade do cigarro deveriam ser proibidas terminantemente. Para os desobedientes, cadeia. Então, aqui eu trago um raciocínio lógico. Bom, se a lei não pode, se está sendo aplicado, se não pode propaganda para crack, maconha e heroína na televisão, então, já que o cigarro também pode ser entendido como uma droga, segundo o Dr. Drauzio Varela, pode ser entendido como uma droga, então o cigarro também, a propaganda do cigarro também não poderia ser permitida na televisão. Não só na televisão, mas em jornais, revistas, todo tipo de publicidade do cigarro. Argumentação por exemplificação. E agora eu vou exemplificar, vou trazer os exemplos. Na estratégia de exemplificação, você irá inserir e desenvolver um exemplo específico como foco principal do parágrafo, tendo o propósito de justificar a sua ideia. Ou seja, eu penso dessa maneira. Por exemplo, por causa disso, 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 disso. Então, você traz a ideia e traz os exemplos para exemplificar a sua ideia. Exemplo. Em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e redução dos preços dos transportes públicos. Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. A Revolução Francesa, por exemplo, é considerada o símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respectivo país. Assim, é evidente que a política externa e a interna influenciam na quantidade de manifestações ocorrentes. Então, aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui a minha ideia, ok? E eu trago aqui a exemplificação que contrasta com a minha ideia.
E muito interessante, eu ainda trouxe uma ideia aqui, fazendo ainda uma alusão histórica, trazendo a Revolução Francesa. Então, isso dá muita credibilidade para o seu texto. E eu tenho aqui também a argumentação por comparação. Então, agora, você vai desenvolver o parágrafo da sua argumentação comparando duas ideias, ressaltando semelhanças ou diferenças entre essas ideias. Olha só, então nós poderemos usar a palavra, por exemplo. Poderemos, por exemplo, utilizar a palavra semelhantemente. Semelhantemente, essas mesmas autoridades possuem interesses financeiros na má alimentação dos brasileiros. Conforme Marx, em um mundo capitalizado, a busca pelo lucro ultrapassa valores éticos e morais. Nesse sentido, as grandes empresas alimentícias vendem a imagem de seus produtos atrelados à felicidade e à realização pessoal, quando, na maioria das vezes, estas mercadorias são responsáveis pela degradação da saúde do consumidor. Ainda, de acordo com dados da UNB, as propagandas dessas indústrias induzem a uma má alimentação e atingem fortemente o público infantil. Então, eu estou aqui falando de financeiro, então estou falando de dinheiro e alimentação. Eu trago aqui ainda um pensamento, conforme Marx, ainda trago uma citação no meu parágrafo, eu trago uma citação e logo depois eu ainda trago também uma comparação. Então, olha só que parágrafo sensacional. Eu trago uma comparação e depois estou trazendo também uma citação no mesmo parágrafo para contextualizar e defender a minha ideia daquele parágrafo. Pessoal, então esta aí foi a nossa aula de hoje, tipos de desenvolvimento, ok? Tipos de argumentação para o desenvolvimento da nossa dissertação. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da atividade de produção de texto que vocês irão fazer, que é esta atividade aqui, ó, a cultura e a saúde mental. Eu vou deixar esta atividade, então, na descrição do vídeo para que vocês façam a produção de texto de vocês. Qualquer dúvida, pode mandar aí nos comentários que eu vou estar aí para responder vocês, ok? Tchau, tchau, pessoal!